Muito bom, muito bom. Texto pequenininho, mas excelente, maravilhoso, de Allan Kardec. Um texto que está presente nesse capítulo 2, que é um capítulo muito interessante, capítulo muito importante, esse capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de falar sobre as leis de Deus e a lei, e fazendo associação com a lei mosaica, que é o capítulo 1, não vim destruir a lei, um estudo em cima desse texto da lei, né, onde aparece a lei, e aparece muitas vezes a lei nos evangelhos, particularmente a discussão sobre a lei judaica e a proposta de Jesus diante da lei aparece especialmente em Mateus, porque Mateus é um judeu versado na lei, no Torá, a palavra Torá, que é a palavra que significa, que é o texto da Bíblia hebraica, Torá, significa justamente isso, lei. Daí a lei e os profetas é o Torá, Pentateuco mosaico, a legislação, e os profetas, os livros subsequentes. Bem, esse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo está no início dele, em cima, como todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem do Evangelho que é o coração do tema. É aquela essência do tema que Kardec retirou dos evangelhos para, em cima desse tema abordado nessa passagem, estudar o tema. Né? E a passagem que serve de referência para esse tema estudado, que é Meu reino não é desse mundo, é a passagem que é um diálogo muito famoso, que é o diálogo de Jesus com Pôncio Pilatos. Tá? Esse diálogo é um diálogo muito importante, um diálogo especial que só aparece no texto de João. O Evangelho de João é o que apresenta a maior riqueza de detalhes da paixão de Cristo. Muita gente não sabe o porquê dessa palavra paixão. Né? Deixa eu explicar. O termo paixão do grego vem de patos. Né? Então os gregos entendiam que toda paixão é uma espécie de patos. O termo patos, com TH, é que deu origem a, por exemplo, patologia. Então os gregos entendiam que estar apaixonado é uma espécie de doença. Né? E não deixa de ser, né? Quando você está apaixonado, você não mede custo-benefício, você arrisca a sua reputação, você se coloca em risco. Estou falando apaixonado no sentido amoroso mesmo, no sentido romântico, tá? Você não mede muitas coisas, você não toma escolhas ou não toma decisões plenamente racionais, você acaba, de alguma forma, também, às vezes até sendo tomado, contaminado por essa visão, por essa percepção, e os gregos entendiam, e eu acho que eles têm razão, que a paixão é incompatível numa vida a longo prazo. Por isso que o apaixonamento, às vezes, tem aquele prazo específico, né? Daí a ideia de que relacionamentos duráveis, como casamento, ou uma relação estável, ou relações familiares, não dá para ser mantido apenas pelo patos. O patos é importante, mas muitas vezes precisa de uma decisão mais racional. Né? E decisões racionais é que mantêm, às vezes, esses vínculos mais adiante. Né? Mas o termo patos é um termo que significa tanto paixão no sentido amoroso, como sofrimento. Daí patos, a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, e assim por diante. Por que João apresenta a maior riqueza de detalhes em relação à paixão de Cristo? Porque ele foi o único apóstolo que não fugiu. João foi o único apóstolo, o único homem, porque os homens são muito corajosos, né? O único homem que não deu no pé. Só ficou Jesus, as mulheres, e João. E eu acho que João só não fugiu porque era um adolescente. 16 anos. 15 para 16 anos. Porque os outros, os mais velhos, vai sobrar pra gente. Porque no Oriente Médio, uma coisa importante para dizer, no Oriente Médio, embora a cultura era patriarcal, a cultura era desnivelada entre homens e mulheres, mas assim, numa situação dessa pública de execução, de crucificação, as mulheres não eram tocadas. Não se podia fazer nada com as mulheres. Kenneth Bey, na sua obra Jesus pela Ótica do Oriente Médio, conta a história lá no Líbano, quando ele morou, né, cuja cultura é muito parecida, que teve uma guerra de facções lá,
de árabes, muçulmanos e assim por diante, que ele dava aula em casa, não podia sair de casa porque ele corria risco de vida, mas a mulher dele ia no supermercado tranquilo, passava pelos caras lá de metralhadora e ninguém fazia nada com ela. Ele viu, inclusive, uma senhora botar o dedo na cara de um soldado desse, dizer um monte de desaforo, e o soldado até riu, achou engraçada aquela exaltação, mas não mexia com a mulher. Então isso faz parte da cultura e da ética do Oriente Médio nesse sentido, né? Então você vê o espetáculo da crucificação de Jesus, os homens corriam risco, mas as mulheres não. Aí você vê Jesus rodeado das chamadas mulheres piedosas e os apóstolos que diziam que iam com ele para tudo que é canto, que iam, que morriam, que davam a vida por ele. Todo mundo fugiu. Só ficou João, que era um adolescente, 15 para 16 anos. E João, o discípulo amado, foi que narrou esse diálogo de Pilatos com Jesus. Um diálogo muito específico que os outros evangelistas não viram, né? E o diálogo é rico em detalhes, em metáforas. O Evangelho de João é feito de metáforas e de imagens muito profundas. Muito profundas. Então, Pilatos pergunta se ele era rei dos judeus, e ele responde: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servidores, os meus súditos, o meu exército teria combatido para me impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Pilatos então volta e diz: então você está dizendo que é rei? Pilatos era, na verdade, o juiz da causa, né? No fundo, ele era o magistrado que estava com o processo de Jesus nas mãos, né? Porque era procurador de César ali na Judéia. E Jesus responde: tu o dizes, que eu sou rei. Não nasci e não vi este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Alguns estudiosos perceberam uma coisa muito interessante nesse diálogo, que é o seguinte: João utiliza uma linguagem do processo penal, do direito penal, do direito processual penal. Por quê? Porque Pilatos é juiz, Pilatos está fazendo interrogatório com o réu, só que o réu diz que ele é testemunha. O réu responde que ele era testemunha. A testemunha é que testemunhou, ou seja, que viu. Por exemplo, num crime, a testemunha que é arrolada no processo é que viu o crime, que pode narrar o que aconteceu, né, que pode dar o depoimento. Jesus é réu, mas responde ao juiz da causa como a testemunha. Testemunha de quê? Da verdade. E aí a verdade, na verdade, é algo que não é vista, né? É algo que é sentido. Ele era testemunha da verdade, né? Ele vivia a verdade. Então, é interessante esse jogo de palavras que João utiliza no seu evangelho, né? E é interessante porque Jesus fala que meu reino não é desse mundo inicialmente, depois ele fala meu reino ainda não é daqui. Se ele fala que meu reino ainda não é daqui, é porque um dia pode sê-lo. Isso é uma coisa interessante. A questão é a seguinte: quando ele fala meu reino não é desse mundo, ele está falando em dois sentidos. Meu reino não é desse mundo no sentido do mundo material, ele é de um outro mundo, ou seja, ele já está colocando que existe um outro mundo. Se ele fala que meu reino não é desse mundo, é porque o reino dele é de um outro mundo que não é deste. É interessante esse raciocínio, porque como é que você nega a vida espiritual dentro dessas passagens? Jesus não falava que havia uma vida depois, as pessoas dormem, ficam dormindo na eternidade, e no dia do juízo elas acordam para serem julgadas. Mas Jesus está dizendo que ele é rei de um outro mundo. Se é de um outro mundo, não é da vida material. E também a gente pode entender meu reino não é deste mundo, do mundo exterior, ou seja, do mundo de fora. Meu reino não é do mundo político, não é do mundo de César, é de uma outra ordem. Que ordem é essa? Psíquica. Ordem interna. Porque essa era a discussão que levou Judas a trair ele. Judas achava que ele era um revolucionário político, que o reino dele era uma gestão pública, onde Jesus assumiria o poder de Israel e a partir daí dominaria Roma,
e estabeleceria o seu reino na terra, um reino político. Só que se o reino de Jesus fosse um reino político, seria um reino transitório. Seria um reino que teria fim, que acabaria em algum momento, que tem prazo de validade. Erro que alguns espíritas entram quando sacrificam a moral e o ideal espírita em função de paixões políticas. Os espíritas caem nesse erro de Judas. Eu não estou dizendo que como espírita você não pode votar, ser votado e até se candidatar se você tem vocação para a carreira política. Claro, a gente deve trabalhar para melhorar a sociedade, para melhorar o mundo. Mas o erro de Judas foi colocar essas coisas na frente da moral, da espiritualidade, se eu preciso sacrificar a minha moralidade, se eu preciso sacrificar a minha harmonia interior em função de uma paixão política, eu estou agindo errado. E claro, nesse sentido, entender que a política pode fazer muita coisa, os ideais políticos podem melhorar as coisas, mas não vão solucionar todos os problemas nossos. Porque muitos problemas nossos que a gente acha que só é da esfera política, são problemas que têm também raízes espirituais profundas. Mesmo a fome, a miséria, que os espíritos chegam a dizer que é uma vergonha numa sociedade que se baseia nos ensinamentos do Cristo, alguém morrer de fome numa altura dessa. Mas mesmo a fome é um problema complexo que não é só social. É social, é psicológico, emocional, espiritual. Quem não se lembra daquela história que eu contei de Chico Xavier com o Elias Barbosa, que Elias Barbosa, médico de Uberaba, ficou tão sensibilizado com o mendigo que ele ajudava, que resolveu mudar de vida no mendigo, comprou uma casa, providenciou uma moradia e resolveu dar emprego para esse mendigo, combinou, e Chico disse: meu filho, ajude tanto que você possa, mas não tenha tantas expectativas nele não, porque esse nosso irmão traz heranças do seu passado espiritual, onde esteve no poder, onde esteve nos excessos, onde desfrutou de regalias e usou muito mal e traz a consciência de culpa. Era um aviso. No dia que ele marcou para o homem ir lá no consultório dele, para ele ajeitar o emprego que ele havia conseguido com amizades que ele tinha, o homem nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Ó. E não foi à casa, não voltou para procurar. Até moradia ele tinha providenciado. Então a miséria, a fome, também tem causas que vão além do social, tem elementos mais profundos. Isso não quer dizer que eu devo ser acomodado e não trabalhar e não lutar por melhorar a sociedade, mas entender que as ações sociais e materiais têm um limite. Qual é o limite? O nosso nível de consciência, a nossa maturidade. Vamos parar e fazer um raciocínio aqui. Imagine Jesus como presidente de Israel naquela época. Vamos fazer um exercício aqui. Jesus ser um presidente, tem um cargo político, tá? Assume a presidência de Israel e agora vai instaurar um reinado de paz através da política. Vocês acham que ia dar certo? Naquela época, povo sanguinário, se matando, guerra para tudo que é lado. Você acha que é só Jesus assumir uma cadeira de um trono e pronto, a partir de agora eu vou decretar paz no mundo? É assim? É fácil assim? Não é. As leis, me permitam dizer os profissionais, os operadores do direito aqui, as leis, a legislação e até as ações políticas, as políticas públicas são muito boas, mas não mudam pessoas. Não alteram consciência. Tem um limite. Claro que é importante. Quem não é da época do cinto de segurança que não se usava e quando foi imposto, tinha gente reclamando, dizendo não uso, não quer, que não é uma afronta. O cinto de segurança foi. Hoje ninguém nem questiona, todo mundo usa, educou. Mas lei nenhuma consegue impor paz, harmonia. Nenhuma lei. Não adianta um legislador escrever decreto agora que todo mundo vai se amar, vai ser fraterno um com os outros. Não dá certo. Então Jesus sabia que o trabalho é não no social, no coletivo, mas no indivíduo. É com a criatura. É um trabalho de formiga, demora,
Mas uma vez modificada, a criatura nunca mais é a mesma. Ah, mas é um trabalho que demora, Flávio. Demora mesmo. É um trabalho que a gente não vê um resultado assim, de fato. Mas às vezes quando um se ilumina, um só se ilumina, se torna uma Mahatma Gandhi. Um só. Se torna um Francisco de Assis. Um só. Agora imagine uma cidade inteira cheio de Madre Teresas. Uma população inteira do nível assim de Chico Xavier. Um dia a gente vai chegar lá. Se um já faz essa projeção toda, imagine vários. Então, meu reino não é desse mundo nesse sentido. Não é desse mundo no sentido do mundo social, coletivo, mas do indivíduo. É o mundo interior. O reino de Jesus é o... Olha o que Kardec está falando. A realeza de Jesus é o seguinte. Todo mundo pode ser rei de alguma coisa. O que é rei? Rei tem a ver com autoridade. Então todo mundo pode ser autoridade em algo. Pode ser autoridade em algo. Aquele que é autoridade em física é alguém que tem um respaldo, tem um domínio da área. Aquele que é autoridade em literatura. Qual é a realeza de Jesus? Aonde é que ele reina? No espírito. Ele não é um rei terreno. Ele não é um rei terrestre. Ele é o rei do espírito. Por isso que ele é rei no mundo espiritual, fora da vida física mas ele é rei nos aspectos interiores da criatura. Porque quem é o espírito? Sou eu interiormente. O meu eu interior é o espírito que eu sou. Então, onde é que Jesus reina? No mundo interior. É nesse universo aí que Jesus é o máximo. Que Jesus é o máximo. Jesus é o máximo de guerras? Não. Jesus é o máximo no sentido de conquistar países como Alexandre Magno, Júlio César? Não. Onde é que Jesus domina como ninguém? No universo do espírito. E aonde é esse universo? No coração da criatura. Então, se você quer saber quem é o top master, a referência máxima, o CEO, o CEO com anos de carreira e anos de experiência que pode dar consultoria para você, em termos psicológicos, isso é, em termos mentais, em termos de sentimento, em termos de tudo aquilo que tem a ver com os potenciais da alma, o consultor master, top master, é Jesus. Por quê? Porque ele já alcançou esses potenciais. Ele já conseguiu chegar lá. Então ele tem autoridade. Aquilo que você está passando, sei lá, você está passando por um problema familiar, está passando por um problema conjugal, está passando por um problema de educação de filho, está passando por uma questão emocional, o Espírito Jesus já passou por tudo isso. Em milhares ou talvez milhões de reencarnações. Emmanuel chega a dizer, ele diz isso em A Caminho da Luz, as estrelas onde ele reencarnou, hoje, são poeira cósmica. São poeira das estrelas. Os planetas onde ele reencarnou não existem mais. Os planetas onde ele passou reencarnando para evoluir já não existem. Quando ele chega na Terra, aliás, quando ele chega na Terra não, quando ele elabora o planeta Terra, quem leu A Caminho da Luz sabe disso, Emmanuel vai descrever ele elaborando a vida no planeta Terra como co-criador com Deus, co-criador em plano maior. Quando ele elabora o começo da vida no planeta, há 4,8 bilhões de anos, ele já era um espírito assim. Ele já era um espírito puro, né? Escala espírita, espírito puro, aquele que já alcançou as virtudes que o espírito pode alcançar, que já não sofre influência da matéria e que já é infalível moralmente, mesmo no corpo físico, característica do espírito puro. Então, Jesus é muito mais... por isso que é bom falar isso em período de Natal, amigos. Jesus é muito mais do que aquele homem, filho de Maria e de José.
Jesus é muito mais do que aquele nazareno de barba grande que nasceu na Palestina. Como você é muito mais do que aquilo que você aparenta ser. Por quê? Porque eu, Flávio, estou manifestando nesta encarnação o conjunto da bagagem que eu consegui assimilar e estimular aqui. Mas ao longo de outras encarnações eu vivi outras experiências que eu não lembro agora. Algumas dessas experiências estão adormecidas em mim. Adormecidas. Um espírito, às vezes, reencarna na ciência, desenvolve muito a ciência, e depois tem que reencarnar na arte, na religião, para desenvolver o sentimento. E, às vezes, ao reencarnar, aquelas capacidades científicas ficam adormecidas. Não se perde. As capacidades do espírito não se perde, mas na encarnação fica relativamente bloqueada. Então, mesmo nós somos muito mais do que a gente imagina. Porque o corpo abafa um pouco, limita um pouco os nossos potenciais, necessário para eu desenvolver outras coisas. Para eu aprimorar outras coisas, é necessário eu abafar um pouco. Quando eu desencarno, eu posso recuperar esse patrimônio. Então, se eu aplico essa lógica para mim, Flávio, que não sou espírito missionário, que sou espírito em prova e expiação, e para a maioria de nós aqui, imagine o Espírito Jesus. Então, Yahshua ben José, Jesus filho de José, foi a personalidade encarnada. Mas o espírito que estava ali era muito maior do que aquilo. Era mais grandioso do que aquilo. E muitas vezes ocultava a sua grandeza. Eu falei ontem aí no Sheila sobre a infância de Jesus. Que a grande lição da infância dele foi ter se colocado de maneira discreta e anônima durante anos. Dos 12 aos 30, 18 anos, o governador da terra ficou trabalhando dentro de casa, ajudando a família na carpintaria do pai biológico. O governador espiritual da terra passou 18 anos cuidando de deveres familiares. Quando chegou aos 30, dos 30 aos 33, 3 anos ele se dedicou à família humana, à família maior. E fez a sua missão. Essa é uma lição grandiosa. Então, nesse diálogo de Jesus com Pilatos, estamos o governador da Judéia, porque é praticamente um governador da Judéia ali, com o governador espiritual do planeta. Um tinha o poder político nas mãos. O outro tinha os processos espirituais nas mãos. Mas estava totalmente entregue a Deus. Então, imagine Jesus olhando para Pilatos. Pilatos não tinha dimensão de compreendê-lo. Tanto é que o diálogo continua, né? Quando Jesus fala sobre a verdade, Pilatos diz assim, o que é a verdade? E Jesus fica em silêncio. O que é que ele poderia responder para Pilatos ali? Pilatos não conseguia alcançá-lo. Não tinha dimensão com quem ele estava falando. Tanto é que Pilatos chega a dizer, eu tenho o teu processo nas mãos, me responde. E ele diz, mais ou menos assim, você só tem o meu processo em suas mãos porque isso foi concedido pelo alto. Isso foi permitido pelo alto. Emmanuel tem uma mensagem que vai dizer assim, essa é a mensagem para todos os políticos da Terra. Essa mensagem de Jesus é o recado para todos os políticos da Terra. Meu filho, você tem uma função, é temporária. Foi permitida pelo alto e é temporária. Todas as funções políticas temporárias, uma hora você vai perder. É transitória. Esse é um poder aparente. O poder verdadeiro não é o poder de controlar os outros. Não é o poder de ter poder sobre os outros, sobre as multidões. É sobre o poder de si mesmo. Eu li recentemente uns escritos de uma psicanalista famosa, ela falando de alguns políticos famosos, ela não cita os nomes, né, mas de algumas pessoas famosas, tanto políticos como celebridades, que tinham muito poder e que eram acompanhadas em terapia com ela. E embora ela não cite os nomes, ela falou que muitos deles, por conta do excesso de poder, da quantidade de poder, desenvolviam neuroses graves.
E às vezes, na intimidade, por exemplo, compensava no excesso de sentimento de inferioridade. E ela, inclusive, revelou um detalhe. Muitos deles tinham, inclusive, fantasias sexuais um pouco diferente do convencional. Gostava de apanhar, gostava de ser humilhado. Essas fantasias sexuais que, de vez em quando, estão na moda por aí. Quer dizer, o homem é tanto poder, é um magnata, é um político. E aí, para compensar, talvez pelo sentimento de culpa, sente prazer em apanhar, em ser machucado, em ser chicoteado, essas coisas que hoje a literatura aí está abordando e assim por diante, né? Que são fetiches, fantasias para compensar, talvez. Primeiro porque é um excesso de poder, pira a maioria das cabeças. Né? E depois que às vezes a pessoa não sabe conduzir bem, aí fica cheio de sentimento de culpa. Né? E desenvolve conflitos. Então, o verdadeiro poder é o poder de estar em harmonia consigo mesmo. É muito difícil. É mais fácil eu querer controlar os outros, manipular os outros, impor aos outros, mas ter controle sobre si mesmo, ter harmonia consigo mesmo, conseguir continuar simples, apesar do meio, permanecer simples, fraterno. Esse é o desafio que a gente tem, né? Esses são os desafios que a gente possui. E então Jesus era rei, mas não era um rei terreno. Era o rei do primado do espírito. Ele reina nas consciências. Ele reina naquilo que o espírito tem de melhor. Naquilo que o espírito tem de mais sublime, Jesus é a referência máxima. Então, isso é super interessante a gente abordar isso em relação ao Natal, porque quando a gente examina o nascimento dele, Humberto de Campos chega a dizer o seguinte: não foram apenas os profetas de Israel que profetizaram o nascimento de alguém especial. Todas as culturas terrestres falavam de alguém especial que deveria nascer. Culturas orientais, ocidentais, todas as tradições. Joseph Campbell, o famoso mitólogo americano, dedicou 40 anos para estudar os mitos, e sabe o que ele descobriu? Que o mito, que é praticamente universal, que está presente em todas as histórias da cultura, é o mito do herói. E que ele percebeu que esse mito está presente nas culturas mais variadas, e sempre tem uma história de alguém, um folclore, uma fábula de alguém que vem como um herói para lutar contra o mal e salvar a humanidade. Essa tradição folclórica do mito do herói de mil faces, da jornada do herói, que hoje os psicólogos e os mitólogos estudam tanto, Emmanuel vai dizer, esse mito do herói é Jesus. Jesus é esse herói que vem salvar. Era a intuição de todos os povos a respeito da chegada de alguém especial. Ocidental e oriental, todos intuíram a chegada dele. A ponto de Humberto de Campos dizer assim, os historiadores não conseguem entender como é que no momento que Jesus nasce, de repente, Roma ficou em paz. Roma só viveu a história toda em guerra. No período em que Jesus foi nascer, os historiadores como Will Durant, como Daniel Hopes e outros, quando estudam isso, vai dizer, o que foi que aconteceu que, de repente, os exércitos romanos pararam de fazer guerra, o templo da deusa Vitória fechou as portas, e no período de Augusto, de Otaviano, tudo ficou em paz. Por que tudo ficou em paz assim e houve um momento de paz? Não se consegue entender naquele período. Mas Humberto de Campos vai dizer, é porque a Terra estava sendo visitada por uma galera, por uma quantidade de espíritos que vinham para ajudar na chegada dele, no nascimento dele. Alguns desses reencarnaram como colaboradores dele. Uma reunião de espíritos. E outros espíritos muito mais belicosos não reencarnaram. Aqueles mais voltados para a guerra não estavam reencarnando nesse período. Para ajudar na chegada dele. Então, é esse o reinado de Jesus. Um reinado que
não é um reinado material. Jesus não reina no sentido material. O reinado de Jesus é o reinado do Espírito. Ou seja, o reinado do mundo interior da criatura. Porque o Espírito, repito, o Espírito é o nosso mundo interior. O Espírito que somos não é uma coisa assim abstrata, não. Quando eu falo que eu, Espírito, é o meu eu interior. Ou seja, aquilo que eu tenho de mais profundo. Jesus reina aonde é mais profundo em nós, que é a realidade do Espírito. Né? Então, mais ou menos isso. Daniel, coordene nossa reunião. Sim, estamos ouvindo. Sim. Não, sabe por que eu levantei a mão? Eu levantei a mão no começo, porque eu vi que ele estava procurando quem lia o Evangelho, e eu levantei para ler. Foi por isso que eu levantei logo a mão, antes do Flávio falar. Agora, com ele falando, surgiu uma dúvida. Aí eu vou colocar, viu? Quando o Flávio falou, já o que a gente conhece, né, do Evangelho, né, que a gente está estudando esses anos, assim, quando Jesus disse para Pilatos, né, meu reino não é deste mundo. Aí, quando o Flávio, eu vou anotando os tópicos, e o Flávio fez assim, como primeiro, meu reino não é deste mundo. Quer dizer que ele não é dessa vida material. Aí o Flávio disse, também, como um segundo item, encaixando aí, que queria dizer também que não é desse mundo exterior. Então, aí me fez confusão, porque eu acho que é uma coisa só. Aí o Flávio, como se em um contexto, ele dividiu em dois tópicos, né? Que o primeiro, meu reino não é deste mundo, que também o reino de Jesus não é do mundo exterior. Então eu pensei, mas ele disse que meu reino não é deste mundo, não é deste mundo exterior mesmo. Quer dizer, não é do mundo material. Ele não é das coisas materiais, né? Ele é do lado mais elevado, do lado espiritual, do lado do espírito. Nada que é passageiro, né? Jesus é das coisas que são eternas, que são eternos para o nosso espírito, de conhecimento, de evolução e tudo. Aí eu fiz um pouquinho de confusão aí. Deu um nozinho na minha cabeça, viu, Flávio? Queria que desmanchasse esse nozinho aí. Obrigada. Perfeito. Só para esclarecer, é isso mesmo, Eliane. O seu raciocínio está certo. Quando eu fiz essa divisão, eu queria dizer o seguinte, que o reino de Jesus não é do mundo material, portanto é do mundo espiritual, o mundo espiritual para onde a gente vai, e não esse mundo físico, temporário. E não é do mundo exterior, que é o mundo material, mas não é o mundo de fora, mas sim o mundo de dentro. O mundo interior. Nesse sentido, o mundo exterior pode ser um mundo também, não necessariamente um mundo material. Tá? Por exemplo, o espírito desencarnado, ele também vive um mundo exterior. Ele também vive um mundo ao redor dele. Então, existem duas coisas nesse sentido. O mundo material, mundo físico, todos nós estamos nele, e o mundo de fora de mim, que é para onde eu olho. E ao mesmo tempo a gente tem um mundo interior, o coração da criatura, e o mundo espiritual, para onde a gente vai. Quando eu sintonizo com o mundo espiritual, é uma coisa só. No fundo é uma coisa só. Por quê? Quando eu sintonizo com o mundo espiritual, eu também sintonizo com o meu mundo interior. Com aquilo que está mais profundo em mim. Por quê? Porque quem é que sintoniza com o mundo espiritual? O espírito que eu sou. Não é a matéria. Não é o corpo no qual eu estou. É o espírito que sou que sintoniza com o mundo espiritual. Então, quando eu sintonizo com o mundo espiritual, quando eu transcendo, quando eu saio psiquicamente da matéria para acessar o mundo espiritual, eu estou acessando aquilo que está mais profundo em mim. E o contrário, quando eu faço uma viagem para dentro, quando eu mergulho no meu mundo interior, quando eu me volto para dentro de mim, eu também estou acessando o mundo espiritual que está fora de mim, que me aguarda. Então é nesse sentido. Ou seja, é nesse sentido que a gente entende, por exemplo, Jesus falar do reino de Deus para onde a gente vai, e ao mesmo tempo esse reino está dentro de vós. Ou seja,
a plenitude absoluta, felicidade absoluta no sentido espiritual, não está na terra, não é terreno. Por quê? Porque por mais feliz que você tenha a vida física, por melhor que seja a vida física, ela está sujeita a desgaste. Você pode até não ter karma nenhum, o que eu duvido, mas você pode até não ter débito nenhum, não ter karma nenhum, mas você vai envelhecer. Vai sofrer desgaste, porque você está na matéria. Santo ou não, você vai sofrer desgaste no corpo. Está sujeito, é inerente. Então não dá para ser absolutamente pleno nesse mundo. Sem falar as outras coisas. Não estou nem entrando nos outros méritos. É sofrimento em tudo que é lugar que a gente olha. Mesmo que a gente esteja bem, tem gente sofrendo. Então a gente não pode ficar tão bem assim, com muita gente sofrendo. Mas enfim, não vou nem aprofundar, porque senão a gente complica demais. Esse mundo aqui, portanto, físico, porque é físico, porque é temporário, portanto é impermanente, é transitório, está sujeito à vicissitude, não pode ser pleno totalmente. Então essa plenitude é espiritual, portanto não é na vida do corpo. Mas ao mesmo tempo pode começar aqui no corpo, aonde? No mundo interior. Porque no meu mundo interior é aonde eu tenho o lado espiritual que eu carrego para toda parte. Então, se eu quero viver a vida de espírito, ou se eu quero viver um pouco a vida do espírito, eu tenho que cultivar a vida interior. Entre outros motivos, não é à toa, os nossos sofrimentos emocionais de hoje, depressão, ansiedade. Por quê? Porque a gente está vivendo muito para fora. A gente está vivendo muito para fora. Para fora, para os outros, para a performance, para o desempenho, para a exposição. E não temos vida interior. Não temos conexão com a gente, conosco mesmo. Então, qualquer coisa a gente se transtorna, qualquer coisa a gente se perturba, a gente sofre, porque o nosso psiquismo está voltado só para fora. Voltado só para fora. Então a gente fica tenso, a gente fica ansioso facilmente, porque está sujeito o quê? Ao mundo material, né? que é o mundo exterior. Então, na verdade, no fundo, acaba se combinando em uma coisa só. Aquilo que é transcendente é também imanente, para falar numa linguagem filosófica, tá? O mundo espiritual é transcendente, ou seja, para onde eu vou, mas é também imanente, está dentro de mim ao mesmo tempo. Está fora, está dentro ao mesmo tempo. Pronto, então, Flávio, você falou que as leis não alteram as pessoas. Então, diante de sua fala, né, eu queria fazer um comentário que é em relação ao que chamou a minha atenção, é a questão da violência doméstica. É um tema super importante, super interessante, tema atual, um tema ventilado hoje, né, debatido muito hoje, discutido, um tema sempre muito importante de ser aqui comentado, que traz uma série de elementos muito complexos e alguns fatores muito importantes para a gente examinar também do ponto de vista espírita, né? Porque tem tantas abordagens, e de fato você tem razão. Eu até publiquei no meu Instagram recentemente uma colocação sobre os vínculos de homem e mulher e as lutas simbólicas por poder do gênero, né, baseado em uma autora de ciências sociais, e algumas pessoas reagiram de uma maneira assim, me contestaram, que na verdade estava contestando a autora, porque eu estava só reproduzindo a ideia da autora, porque na verdade ela defende a ideia de que a vida é desigual ao longo da história, a vida sempre foi desigual. A luta por poder simbólico de homens e mulheres aconteceu ao longo dos tempos. E ela, a autora, defendia uma tese específica que as pessoas reagiram não entendendo, achando que a autora, e eu, como estava reproduzindo a ideia, que estava tirando, de alguma forma, a vulnerabilidade e a opressão que as mulheres passaram e continuam passando ainda em relação à violência doméstica. E não é isso, a autora nem falava sobre isso. A autora estava dizendo apenas que não é em todos os planos que há uma desigualdade.
Mas no plano da violência doméstica não há dúvida nenhuma que a vida é injusta para com as mulheres, que a situação é injusta e ninguém em sã consciência vai dizer que tá tudo bem ou tá legal, não tá. Né? Na verdade, a autora discutia outras coisas. Por exemplo, as mulheres hoje são em maior número em universidade, as mulheres hoje estão com maior desempenho escolar do que os homens têm mais evasão escolar do que as mulheres, os homens são mais vítimas de homicídio, mais vítimas de crime violento, os homens se suicidam mais do que mulheres, os homens são mais mendigos, mais moradores de rua. Se as mulheres são maior número em termos de depressão e de pânico, e de fato são, esquizofrenia e transtorno obsessivo-compulsivo são mais de homens, as psicoses acontecem mais do homem, autismo é mais do masculino, e assim por diante. Então ela discutia isso, né? Que em outros planos havia outras assimetrias, mas no que tange a violência doméstica, não tem nem o que discutir. Não tenho nem o que discutir quem é a vítima na história. Né? Quem é que sofre nessa história. E quando eu falo violência doméstica, violência física, violência verbal, assédio, violência sexual, que existe também, mesmo em um cônjuge, que é o sexo não consensual, o sexo forçado, né? Sem querer naquele momento. O gaslight, né? Quem assistiu aquele filme de Hollywood da década de 40 sabe o que eu tô falando, né? É um filme clássico para entender isso, né? Gaslight, depois pegue. Hoje é um verbo, né? Fazer gaslight com a mulher, né? Eu não me lembro aqui, mas aqueles atores conhecidos de Hollywood, né? E o marido enlouqueceu a mulher aos poucos, né? Então ele tirava uma joia de um lugar, colocava em outro, escondia, dizia, cadê a joia? Você já perdeu, tá ficando louca? Ele ficava enlouquecendo a mulher dentro de casa, e a mulher começou a duvidar da própria sanidade e foi adoecendo. Então, essa coisa de você tá louca é muito comum os homens falarem com as mulheres, né? E entre outras coisas, né? Do ponto de vista psicológico, Cássia, eu costumo dizer assim que os homens eles têm uma profunda dificuldade de lidar com o desejo feminino. Eu não sei se porque, do ponto de vista psicanalítico, o homem muitas vezes desenvolve uma percepção de que ele é o querido da mamãe na sua história de vida. Estou falando de maneira geral, não estou entrando nos detalhes. Então essa sensação de ser o querido da mamãe, que é uma percepção, é uma interpretação. Né? É uma interpretação. Não quer dizer que ele era a única fonte de prazer e de vida da mamãe, mas é a sensação que fica às vezes no homem. Né? E que mais tarde ele tem essa percepção em relação às mulheres, ou seja, a fantasia de que a mãe dele via nele como a única fonte de prazer e de felicidade, ele, e atender o desejo dele. E aí quando ele lida com uma mulher que tem desejos para além dele, que tem interesses para além dele, muitas vezes o homem não sabe lidar com isso. Tem uma grande dificuldade de lidar com isso. A ideia é que a mulher deseja mais do que só ele. Estou falando aqui até da relação amorosa, tá? E nesse sentido, os homens são péssimos em lidar com isso. Porque, veja, às vezes a mulher se separa, as mulheres se separam, depois que se separam de um casamento, e o homem arranja uma outra companheira, o máximo que a mulher vai fazer, o máximo, é ficar chateada, já tá com outra, não passou nem 2 meses e já tá assumindo um outro relacionamento, se tiver filho em comum vai ficar chateado, não vai querer mandar o filho para conhecer a nova namorada do pai. Na pior das hipóteses, vai fazer um perfil fake e seguir a atual namorada, ou ver quem é, para ver se é mais bonito ou não é, se é bonita, é feia, horrível, afinal, como é que ele escolhe essa fulana? É o máximo. O homem, às vezes a mulher está separada dele há 10 anos e ele descobre que ela tem outro companheiro. Ele vai lá e mata ela. Depois de não sei quantos anos. Então é algo realmente característico da psicologia masculina, do ponto de vista psicológico, eu estou falando. Espiritualmente, o que é que a gente aprendeu na doutrina espírita? Que o espírito reencarna tanto em homem como mulher. Quando reencarna como mulher, os hormônios femininos influenciam ele, o espírito, tá? Influencia o espírito a ponto de ele desenvolver algumas experiências graças aos hormônios femininos. Os hormônios masculinos influenciam ele
também para desenvolver determinada experiência. O espírito precisa desenvolver a masculinidade e a feminilidade para ser puro. Para alcançar a sabedoria, ele precisa passar por todas as experiências, diz Allan Kardec. Então, o que é que isso significa? Significa dizer que a feminilidade estimula ele a desenvolver determinados valores, e a masculinidade também, tanto pela cultura como pela biologia. Recentemente eu vi um homem trans comentando isso, né? Ele fez a transição e ele estava tomando hormônios masculinos. E ele dizendo que estava mais irritado, que estava mais agressivo, que estava com um desejo sexual maior, que estava com libido alta. E aí ele falando, agora eu estou entendendo os homens. Claro, não dá para reduzir tudo a biologia. Os homens têm 30 vezes mais testosterona do que a mulher. Testosterona é o hormônio da libido e o hormônio da agressividade. Mas eu não acho que a gente possa reduzir tudo isso apenas à biologia, porque senão a gente vai na verdade, reduzir o ser humano a animal. Né? Tem algo que é cultural, tem algo que é psicológico, tem algo de percepção. Eu posso ter desejo sexual, eu posso ter irritação, mas uma coisa é eu ter, outra coisa é eu ir lá e matar alguém. Ou eu ter o desejo sexual e ir lá estuprar alguém. Entre o desejo e o ato, eu concretizo. É outra coisa. Então eu acho que tem cultura, tem percepção e tem... Do ponto de vista espiritual, Cássio, eu acho que é o seguinte, o fracasso na experiência do masculino em relação a esses espíritos. O fracasso na experiência do masculino. E no nível de barbárie, de matar, de torturar, né? De maltratar, de fato tem um primarismo aí, né? Tem um primarismo, um primitivismo desses espíritos, né? Que a gente precisa examinar. Ou seja, são espíritos primários, imaturos, que na experiência do masculino vivenciam essa imaturidade. Talvez esses espíritos, se reencarnassem como mulheres, seriam também mulheres imaturas. Né? Mas a imaturidade se manifestaria de outra forma. Talvez não nesse biótipo masculino. Porque isso é coisa interessante, né? A depender da experiência que a gente vive, a nossa imaturidade se manifesta de uma forma. No caso do homem, vai se manifestar como? Tentando controlar as mulheres. Olha só que isso é antigo, Cássia. Isso é antigo. O desejo feminino, o desejo do homem em relação à mulher, fez com que ele colocasse a culpa nela. Por exemplo, Santo Agostinho é admirável, mas é um homem do tempo dele. Como ele não se aguentava com mulheres, ele não se controlava, no fundo ele não se controlava com as mulheres. O que é que ele fez? Ele disse que a mulher carregava o demônio, a tentação. E não conseguia ele não conseguia conversar com uma mulher sozinho. Porque a mulher carregava a tentação. Quer dizer, ele é que não aguentava ver mulheres e não se controlava, a culpa era delas. Projetava nelas. E isso foi feito durante muito tempo. Então, como eu me excito quando eu vejo mulheres, como eu me sinto atraído, e às vezes me sinto atraído de uma forma involuntária, os homens sabem que às vezes a excitação sexual nem sempre é voluntária, em algum nível fisiológico nem sempre é voluntário. Claro, eu controlo o que eu vou fazer com isso, mas nem sempre é voluntário. Como eu fico excitado, estou falando aqui do homem da Idade Média, como eu fico excitado e não sei lidar com isso, ela que carrega um feitiço, ela que carrega a tentação, é ela que carrega o demônio, é ela que perturba a vida dos homens. A culpa é dela, ela que é demoníaca. Então esse processo foi feito a ponto de ainda no inconsciente de muitos homens existir isso. Né? Freud dizia que o desejo feminino é enigmático. O desejo feminino é enigmático. E os homens que não se trabalham e não amadurecem tendem a se descontrolar com o desejo feminino. Tende a se descontrolar. É a ideia de que a mulher... vou utilizar a metáfora freudiana até. A mulher finge sentir prazer sexual na hora do sexo e o homem nunca vai saber. Né? E se ela fingir, realmente não tem como ele saber. Essa ideia fica no inconsciente dele a ponto de ele achar que ela está fingindo para ele fora da cama, para além do sexo. Então é a mulher que tem o arquétipo da cigana, a mulher que vai me enganar, que vai me passar para trás. E como é que ele reage? Na agressividade. Até porque não tem argumento, né? Não consegue discutir, então normalmente apela para a força física.
Mas é complexo, e aí envolve fatores espirituais, obsessivos, né? Mas a gente pode reduzir a um primarismo mesmo, a um primarismo. Toda vez que o sujeito utiliza de apelo violento, a gente está diante de um primitivismo, né? Um primitivismo, um atraso espiritual. Né? E o que eu mais lamento é que esses homens se complicam na encarnação deles, né? Porque por conta de um ciúme, você matar alguém, olha o débito que adquire. Quando é que ele vai resgatar isso? Provavelmente não vai ser nessa encarnação mais. Né? Com raríssimas exceções, não consegue. Né? É isso. Obrigado, Flávio. Nós temos aqui o comentário de Neuma. Flávio, se há 2021 anos a humanidade não entendeu onde fica seu reino, então Jesus veio lançar a semente para que constituíssemos o caminho da vida espiritual e assim alcançá-lo? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a proposta do mestre. Ainda esse reino não é muito bem compreendido. Quando a gente fala, por exemplo, de autoconhecimento, quando a gente fala sobre... o que eu estava falando agora nessa pergunta anterior, sobre saber lidar com os próprios impulsos, saber lidar com os próprios desejos, saber trabalhar as próprias emoções, tudo isso é o reino dele, que é um grande desconhecido. Quando Jung dizia que o inconsciente é o Oceano Pacífico e a consciência é uma casca de nós atirada sobre ele, o que é que ele estava dizendo nisso? Que o nosso mundo interior é um grande desconhecido. E o reino de Jesus é nesse mundo interior, que precisa ser descoberto, que precisa ser aprofundado. A grande viagem é para dentro de nós mesmos, para nos conhecermos, nos descobrirmos. E o descobrimento aqui é um descobrimento, não é só descobrimento dos vícios e das imperfeições, é descobrimento também dos potenciais. Potenciais que estão ali e que na vida do dia a dia, na vida acelerada, na vida que o filósofo coreano-alemão Byung-Chul Han, na obra famosa A Sociedade do Cansaço, né? Uma obra que eu tô terminando de ler agora, uma obra muito boa, viu? Muito boa para ler, para quem quer compreender a sociedade atual. Ele chama de sociedade do desempenho. E ele diz, para uma sociedade do desempenho que não para nunca, que sempre tem que estar desempenhando, fazendo performance, cujas liberdades que a gente conseguiu, olha quanta liberdade a gente conseguiu, em vez de dar autonomia, deixou a gente mais preso. Preso o quê? Produzir, publicar, curtir, compartilhar. A gente está escravo dessa produção, desse desempenho que não para, e aí vive o quê? Uma sociedade do cansaço. Ele vai dizer o seguinte, no passado era o patrão que controlava o empregado. Hoje, eu sou patrão de mim mesmo, ou seja, eu sou patrão e sou empregado. Ou seja, a minha algema, a minha prisão é pior. Porque não é do outro e que eu consigo articular e negociar, é de mim mesmo. O tempo todo eu tenho que estar fazendo performance. Se no passado se dizia assim, você fez o trabalho da faculdade? Não, eu fui na biblioteca, mas não tinha um livro. Não está disponível aqui. Hoje você não tem mais essa desculpa. Você não se alimenta bem não? Por que você está assim? Não está se alimentando bem não? Ah não, é porque eu não sei qual é a alimentação saudável. Não tem essa desculpa. Você não leu o livro novo de tal autor que saiu? Ah, eu não pude ainda porque não chegou aqui nas livrarias. Não tem essa desculpa. Se você não fez, é porque você teve algum fracasso. É porque você não está dando conta das coisas. E aí você é cobrado. E você se cobra. Sociedade do desempenho. Você sempre tem que estar produzindo. Sempre tem que estar realizando. E aí Byung-Chul Han vai dizer, não é à toa que a nossa sociedade cresceu o número de hiperativos. Hiperatividade. Hiperatividade, transtorno borderline, síndrome de transtorno borderline, burnout, esgotamento físico e depressão, porque ele entende a depressão, embora eu não seja psicólogo, ele entende a depressão não como uma falta, mas como excesso. Excesso de coisas que esgotam e saturam o indivíduo. Então, numa sociedade dessa que é de desempenho, não tem tempo para parar, não há espaço para parar para eu refletir sobre o quê? Sobre mim mesmo. Refletir sobre... Porque muitas vezes as elaborações mais importantes que eu faço para depois eu agir é no momento que eu não estou agindo. É no momento que eu estou pensando sobre mim, pensando sobre as minhas ações,
pensando sobre como eu estou me comportando. Esse é o reino de Jesus. O outro é o reino material. É o mundo material, que a gente tem que cumprir as obrigações do mundo material. Mas se a gente deixar, a gente trabalha 24 horas sem parar. Então, de fato, o mundo ou o reino de Jesus nunca foi tão urgente, tão necessário como nos tempos atuais, né? De autoconhecimento, de autoiluminação, de renovação interior para melhor. Temos aqui só o comentário de Jussara, que você havia se referido ao filme A Meia Luz, filme de 44, com Charles Boyle e Ingrid Bergman. Cristiane já mencionou aqui que a pergunta que ela havia feito já havia sido contemplada anteriormente, de modo que nós não temos, no momento, outras perguntas. Quando você se referiu, Flávio, à questão do reino de Jesus, eu achei muito interessante, porque eu acho que tem momentos na vida em que a gente, de repente, se dá conta de algo que já ouviu repetidas vezes, né? E eu acho que na fala de hoje, quando você se referiu que o próprio Jesus é muito maior do que a figura de Jesus que a gente normalmente associa, para mim, eu já ouvi isso antes, mas fez muito sentido agora, né? Perfeito. Pastorino, a gente já pode caminhar para a conclusão e para depois o encerramento, né? Pastorino, no seu Sabedoria do Evangelho, ele vai dizer o seguinte: Jesus era o homem, era a pessoa, era a personalidade encarnada. O Cristo era aquilo que existia em potencial dentro dele. Era a individualidade espiritual. Né? Paulo dizia isso, né? Paulo disse: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, todos nós temos um Cristo interno. Todos nós temos um Cristo interior. Só que o nosso Cristo ainda está dormindo. Né? Mas a gente tem o potencial do Cristo dentro de nós. Né? Então, Jesus era a pessoa. O Cristo era o psiquismo que habitava dentro daquela pessoa. Então, quando ele diz assim, eu sou a luz do mundo, era o Cristo. Quando ele diz assim, vós sois a luz do mundo, é o mesmo Cristo que existe em mim. Porque a mesma luz que existe nele, eu sou a luz do mundo, existe em nós. Ainda que a nossa luz esteja apagadinha, mas existe. Então, é interessante porque em alguns momentos ele fala que é a linguagem do Cristo. O Cristo é esse espírito, esse psiquismo pleno, que convidava as pessoas, como na pergunta da Neuma, né, para o caminho espiritual. Quando a gente fala caminho espiritual, gente, não é ter uma vida desconectada do mundo físico ou desconsiderar as obrigações do mundo físico. Ter uma vida espiritual é atender às demandas da alma para estar em harmonia. E o resto chega por acréscimo. O resto se encontra por acréscimo. Atender o mundo físico, mas não esquecer das nossas origens. A origem espiritual e a nossa destinação, que também é espiritual. Porque imposto de renda, obrigações trabalhistas, desafios judiciários, conta para pagar, boleto que não descansa e sempre chega, eles nunca esquecem, né? Tudo isso são deveres inevitáveis, mas são temporários, todos eles. Mesmo a saúde do corpo físico. Aliás, mesmo o corpo físico é temporário. Então, não esquecer da nossa harmonia espiritual. Talvez seja essa a grande lição aí do Evangelho.